Olá, irmãos, com muita alegria, nós chegamos novamente a você para trazer mais uma aula do nosso MDA, nosso D3, estamos estudando o D3 e hoje nós vamos estudar a quarta lição do D3, que trata da questão da comunhão. Vamos orar, pedir para o Senhor abençoar esse momento, né? Pai, que o Teu Espírito Santo, que está dentro de nós, possa vir nessa hora e abençoar a nossa mente, o nosso coração, nosso espírito, alma e corpo, para que possamos receber de Ti aquilo que o Senhor tem para falar. Vem, Espírito de Deus, querido amigo, e fala conosco, e opera a realidade da Tua palavra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a comunhão é um princípio tremendamente importante na palavra de Deus. Não apenas a comunhão com Deus, mas a comunhão com os irmãos, com a igreja. O Senhor deixou esse princípio na sua palavra, essa prática, porque é na comunhão com os irmãos que nós exercitamos a comunhão com Deus também, viu? O relacionamento com Deus, a Bíblia deixa claro, ele não é apenas vertical, mas ele é horizontal. Quando eu amo o meu irmão, eu estou amando a Deus. A palavra de Deus fala assim, o versículo principal desse estudo que está aí na página 29, na abertura, diz assim em 1 João capítulo 1 e no versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É um princípio estabelecido aí. Se andarmos na luz, se nós falamos, eu ando na luz, eu sou de Jesus, eu estou na luz de Jesus, eu tenho comunhão com o irmão. Não tem lógica, não tem verdade em eu dizer que eu ando na luz se eu não tiver comunhão com os irmãos. E se eu, por outro lado, se eu tiver comunhão com o irmão, eu estou provando que eu ando na luz. Na página 30 aí da apostila, fala então sobre comunhão. Começa lá dizendo comunhão. A Bíblia nos chama de família de Deus. Em Efésios 3,15, em Efésios 2 também fala que nós somos a família de Deus. E de corpo de Cristo, fala também a Bíblia. Nós vimos já isso na última lição, 1 Coríntios 12, 27. Como família de Deus e corpo de Cristo, precisamos aprender a amar e servir e a nos relacionar com nossos irmãos em Cristo. Jesus nos disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus falou, está escrito em João 13:35, Olha, como que vocês vão ser conhecidos, como as pessoas vão olhar para você e reconhecer, nossa, esse realmente é discípulo de Jesus. Pelo amor, se eu estiver amando o irmão. Não é por eu usar uma camiseta escrito eu sou evangélico, não é por eu andar com uma Bíblia debaixo do braço, não é por eu vestir uma roupa que os evangélicos costumam usar, por eu usar uma linguagem que a gente chama do evangeliquez, as saudações, graça e paz, paz do Senhor, amém, graças a Deus. Tudo isso é importante, claro, mas não é isso que me qualifica e que me traz reconhecimento como cristão. Agora, se eu amar aos meus irmãos, daí sim, as pessoas vão ver a marca de Jesus em mim. Alguns aspectos práticos desse amor está aí na apostila. Jesus deu-se a si mesmo aos seus discípulos, serviu, amou, tudo que recebeu do Pai deu aos seus discípulos, homens pecadores e problemáticos. Mas através do amor e do relacionamento, fez deles homens cheios de fé, de poder e de amor. Está escrito aí em João, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 15, diz assim a palavra de Deus: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos,
Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, queridos, aqui está o padrão de comunhão que Jesus tinha com os seus discípulos. Ele falou, olha, eu não quero ser para vocês que vocês me encarem apenas como Senhor, embora seja importante também reconhecer o senhorio de Cristo. Mas aquela relação, Jesus está falando da relação entre eles, que ele não queria que fosse aquela relação de patrão e empregado, de senhor e servo, mas que fosse de amigos. Isso é comunhão, né? Comunhão é nós nos relacionarmos com as pessoas como amigos. E é interessante o que a apostila fala aqui, né? Que Jesus, ele não relacionou com pessoas perfeitas. Ou ele não esperou, né, que os seus discípulos tivessem uma condição de maturidade, de perfeição, para poder se relacionar com eles. Não. Jesus os amou e os serviu, e eles eram pecadores, eles tinham defeitos, tinham deficiências, eles tinham problema, a gente vê na Bíblia, tinham um problema de inveja, tinham um problema de raiva descontrolada, tinham um problema de competição entre eles, de mau entendimento das Escrituras, de desobediência, né? De negar até Jesus como Pedro, né? E até trair como Judas, né? É que Judas, ele acabou, né, cometendo suicídio, fazendo algo tão terrível, mas tenho certeza pela palavra de Deus que se Judas se arrependesse, né, e confessasse, Jesus ia perdoá-lo e restaurá-lo. Por quê? Porque Jesus, ele comungou com pessoas, ele teve comunhão, ele se relacionou com as pessoas com os seus problemas. Por isso, irmãos, né, para a base da nossa comunhão, nós não devemos esperar das pessoas que as pessoas sejam perfeitas. Até porque nós mesmos não somos, né? Mas às vezes a gente tem aquela expectativa que as pessoas sempre nos agradem, que os pensamentos das pessoas, as palavras das pessoas, as atitudes das pessoas sempre nos agradem, e que as pessoas pensem como nós 100% em tudo, ou em quase tudo, para nós podermos ter um bom relacionamento. Não. A comunhão é baseada no amor de Jesus dentro do nosso coração. E como é o amor de Jesus? Ama incondicionalmente. Ama sem esperar retorno. Ama sem exigir condições para amar. Que seja assim o nosso amor, para que nós possamos ter comunhão na igreja, no corpo de Cristo, comunhão com os irmãos. Ponto 1, é muito importante agora, gente, vai ter 13 pontos aqui, que estão aqui na apostila, são mandamentos da palavra de Deus para com os nossos irmãos. Né? Porque ter comunhão não é sentimento, não é eu sentir, porque tem hora que, né, a gente não sente, até no casamento acontece isso, tem hora que o sentimento, né, quando existe uma discordância, quando existe às vezes, né, uma situação de desconforto, um maltrato, que acontece, não deve acontecer, mas às vezes acontece, às vezes o sentimento ali, ele dá aquela esfriada, mas o amor não é baseado em sentimentos, a comunhão não é baseada em sentimentos, mas em obediência. A palavra de Deus manda que tenhamos comunhão. É uma questão de obedecer a Deus ou não. Não é questão de você sentir, você achar, você julgar um ou outro. Não. É obedecer. O que a palavra fala? 13 mandamentos para nós termos comunhão. Primeiro, nós temos que aprender a crescer em amor com o irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 3,12, diz, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Então, o amor é algo crescente. Eu não posso jamais falar, eu tenho amor, eu sei amar. Não, o amor é um caminho, diz lá em 1 Coríntios, o último versículo do capítulo 12, um caminho você anda. O amor é um aprendizado. Hoje eu amo, mas amanhã eu tenho que amar mais, depois eu tenho que amar mais, crescer em amor, né? Que haja em nós sempre essa busca de amar mais e melhor. Segundo mandamento, amar os irmãos como a nós mesmos. Mateus 22:39 fala, e o segundo mandamento, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus está falando do grande mandamento,
que resume toda a obediência à palavra de Deus, que é, primeiro, amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento e toda a força, e segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor, qual deve ser a medida do meu amor para com o próximo? A mesma medida que eu me amo. A gente ama, né? A gente se ama, não é verdade? Você quer o seu bem, você quer o seu conforto, você quer ser feliz. Então, da mesma maneira, essas mesmas intenções e práticas devem acontecer para com o nosso irmão. Ama o teu irmão como a ti mesmo. Terceiro, suportar os fracos. Em Romanos capítulo 15, versículos 1 e 2, diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, E no versículo 2 daí diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a sua edificação. Então, irmãos, aqui fala, nós somos fortes, quer dizer, na verdade, não pode nem julgar o quanto nós somos fortes e fracos, mas se você acha que você está forte, se nós estamos bem espiritualmente, o que nós temos que fazer, às vezes, com relação àquele irmão que não está no mesmo nível de consagração que você está, aquele irmão, às vezes, que está com algumas deficiências, que está fazendo algumas coisas que não deveria fazer, que não tem, que está passando, está vivendo uma debilidade, você olha e fala, nossa, fulano é débil, é carnal, é fraco, o que você vai fazer? Vamos nos separar dele, vamos deixar de lado, ele não tem a nossa consagração. De jeito nenhum, Pelo contrário, fala que nós devemos suportar, ser suporte, Suportar não é só aguentar, eu aguento meu irmão. Não, é ser suporte para ele, com amor, com paciência, assim como o Senhor foi conosco, Ninguém nasce pronto, ninguém nasce maduro, todos nós, o Senhor foi tão paciente conosco. Senhor Jesus, E às vezes a gente não é paciente com o irmão, Quer uma maturidade, quer excluir ele do relacionamento, quer excluir uma pessoa da igreja. Opa, deixa eu arrumar aqui o vídeo aqui de novo. Excluir uma pessoa da igreja simplesmente porque essa pessoa está vivendo uma fragilidade, um momento de dificuldade, ou está numa prática que não é madura, segundo a tua maneira de ver. Nós devemos suportar. Quarto, compartilhar as necessidades. Romanos 12, 13 fala, compartilhar as necessidades dos santos. Procurar, amados, conhecer nossos irmãos, saber se há alguma necessidade, se há alguma situação que nós podemos ajudar, se o irmão está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, como diz a Bíblia, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, Então, se o irmão está passando um momento de luta, de tristeza, eu sentir aquilo, me envolver com ele, chorar se for preciso com ele, orar com ele principalmente. E se o irmão está feliz, receber uma bênção, eu vou me alegrar com ele, festejar com ele. Não sentir inveja, Não ficar com raiva porque ele foi abençoado e eu não. Quinto, ser hospitaleiro. Hebreus 13, 12 fala, sede hospitaleiros, porque alguns sem saber acolheram anjos, como aconteceu lá com Abraão, Então, irmãos, o que é isso, ser hospitaleiro? Ter a nossa casa aberta para receber os irmãos, o nosso carro, o nosso coração principalmente, Pessoas às vezes têm a sua casa, tem o seu carro, tem os seus bens, mas eu não convido ninguém, eu não chamo ninguém, eu não empresto minhas coisas para ninguém, porque é meu, e a pessoa vai sujar, a pessoa vai estragar. Claro que nós temos que ter zelo, E se uma pessoa às vezes não tem o costume de cuidar daquilo que é nosso, a gente tem que tentar ajudá-la a aprender isso. Mas, a nossa casa, a casa que Deus nos deu, a vida que Deus nos deu, é para nós abrirmos e abençoarmos os irmãos com aquilo que o Senhor nos deu. Ponto 6. Aconselhar-nos mutuamente. Colossenses 3,16 é muito interessante esse texto. Colossenses 3,16, que fala assim,
Vamos achar aqui Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Por isso é importante a reunião, o culto, né? Onde a gente pode compartilhar a palavra uns aos outros, onde a gente pode abraçar uns aos outros, orar uns com os outros. Então, irmãos, esse relacionamento, seja no culto, seja no dia a dia, você ligar para o irmão, para dar uma palavra, para orar, e também para receber conselho, né? Nós temos que entender, aqui fala mutuamente. Tem pessoa que tem o espírito de conselheiro, né? Ele acha que ele tem uma palavra certa para aconselhar todo mundo, mas ele não precisa de conselho nenhum. Isso é um engano. Eu preciso, todos nós precisamos de irmãos que às vezes nos tragam uma palavra, que nos tragam um conselho, que até nos corrijam, né? Na palavra de Deus, com base na palavra. O conselho não tem que ser com base no livro que você leu, no que você acha. Aqui fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque a palavra de Cristo, tá? É a base para nós aconselharmos e sermos aconselhados. Tá certo? Ponto 7. Confessar as faltas uns aos outros. Tiago 5,16 fala, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Existem momentos que é importante nós confessarmos aos irmãos. Não é aquilo que tem, né, como a Igreja Católica tem do fiel confessar para o padre, chegar lá, todos os pecados tem que confessar. Não, a nossa confissão é para Deus, em primeiro lugar. Agora, tem certos pecados, certas fraquezas, certas necessidades que nós podemos e devemos procurar o irmão maduro, de preferência o pastor, o homem procura o pastor, a mulher procura a pastora, o bispo, a bispa, ou o conselheiro, ou a cobertura espiritual, o líder da célula, enfim, alguém maduro que você confia para abrir uma situação, para confessar um pecado, para falar uma fraqueza, falar, irmão, me ajuda nessa área, eu tenho problema de irritação, por exemplo, né? Eu me irrito muito fácil e eu estou lutando com isso, me ajuda, ora por mim. Essa confissão, ela tem poder, porque é reconhecimento da nossa fraqueza e o irmão vai orar conosco, né? Agora, a confissão, isso serve para você que ouve, você que talvez ouve alguém contar um problema. Jamais você deve abrir com outra pessoa. Jamais. Seja cônjuge, seja... mas eu abri com o fulano que é maduro. Não, não. A confissão é algo de confiança. De confiança. Né? Se houver a necessidade, numa situação, por exemplo, você ouviu uma confissão e você acha que o bispo, o pastor, a pastora precisa saber daquela situação, você fala com o irmão, fala para ele, olha, você precisa abrir com o bispo, com a bispa, você quer que eu vá junto, até vou, você quer que eu abro, mas você, entendeu, irmão? Mas respeite o irmão, a confiança do irmão. Ponto 8, orar uns pelos outros. Não tem, a Bíblia fala tanto, não precisa nem falar muito sobre isso, que já falamos outras vezes. Orar, você deve orar por todos os irmãos da igreja. Orar, né? Nunca falar mal, né? Quando você pensar mal de algum irmão, quando você achar que aquele irmão está errado em alguma coisa, primeiro você pergunta para você mesmo, eu estou orando por ele? Né? Antes de qualquer julgamento. 9. Não murmurar um contra o outro, Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aqui, é interessante que aqui está dizendo, caso alguém tenha motivo, talvez você tenha um motivo real para julgar um irmão e achar que ele está errado e se queixar dele, mesmo assim, a Bíblia fala para você não fazer isso. Para você não murmurar. Se é um erro do irmão, nós vamos ver aqui, você vai ter que procurar o irmão e falar com ele. Mas não falar mal. Jamais. Maledicência é diabólica, é maligna. Lá em Provérbios fala que Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina a maledicência. Abomina, irmão.
né? E não adianta colocar nome, não adianta falar, olha, eu não estou fazendo fofoca, eu não estou sendo maledicente, estou falando para a gente orar, estou só contando. Isso é desculpa, é balela, isso é mentira. Falar mal é você falar mal. Você falou mal do irmão, você falou algo que não é bom acerca dele, você falou mal, uai, acabou, né? Desculpe, irmão, estou falando aqui como um desabafo, eu sei que, né, muito provavelmente não é nem o seu caso, mas talvez você pode ouvir isso, às vezes a gente ouve isso, né? Ponto 10, o que mais eu posso fazer pela comunhão? Levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2 fala, levai as cargas uns dos outros. Isso é, no momento que o meu irmão está passando por dificuldade, está pesado, está difícil, o que eu vou fazer? Ajudá-lo da maneira que eu puder. Seja materialmente, emocionalmente, espiritualmente. Às vezes é com uma oração, com uma palavra. Às vezes é com uma ação, fazer algo pelo irmão, dar alguma coisa, ajudar financeiramente. Levai as cargas uns dos outros. Ponto 11. Estar junto ao irmão na alegria e na tristeza. Já falei sobre isso quando falei sobre compartilhar as necessidades, né? Mas aqui especificamente está falando. O irmão está passando por um momento de tristeza, né? Por isso que é importante, por exemplo, quando a gente vai num funeral, uma pessoa perdeu o seu ente querido, a gente nem conhecia aquele ente querido, mas você vai lá para estar junto com o irmão, para chorar com ele, né? Às vezes você não vai nem ter palavras para falar, mas é chegar ali, falar meus sentimentos, chorar com ele, ligar, o irmão está passando por uma luta, né? Ligar para o irmão, dar uma palavra, orar com ele, falar, olha, conta comigo, né? Ainda que você não possa fazer muita coisa, mas você pode orar com ele, você pode chorar com ele, você pode sentir com ele saber que você está ali do lado dele para passar junto aquilo. Isso é muito importante. E na alegria também, né? Tem pessoa que é fácil de se entristecer com o outro, mas se alegrar, daí sente inveja, né? Quando o outro recebe uma bênção, tal. Não, eu vou festejar, ainda que eu não recebi ainda a minha bênção, mas o irmão recebeu, eu vou festejar com ele. Amém. Ponto 12, não falar mal, criticar ou caluniar. Nós já falamos sobre isso quando falamos sobre não murmurar, né? Tá dentro aí também, falar mal, criticar, caluniar. A Bíblia fala tantas vezes, nós não temos esse direito. Ainda que a pessoa esteja errada, você tenha motivo. O Senhor fala, não faleis mal. Não julgueis para que não sejais julgados, Jesus falou. Não julgue, não fale mal. Tá certo? Abençoe. Quem tem o direito de julgar é só Deus. E o único que condena, que acusa, se chama diabo. Então, se nós acusarmos e julgar, nós estamos fazendo o papel do diabo. Misericórdia, né, irmão? Então, não fala mal, não fala mal. Eu sei que às vezes, né, parece fofoca, falar mal parece... Eu falo que é que nem... Tem uma propaganda, falar que é que nem uma chips, é impossível comer um só. Tem uma propaganda que falava, às vezes a fofoca é assim, né? Tem pessoa que... nossa, como é gostoso. Por quê? Porque na fofoca, expondo uma pessoa, fraqueza, parece que a gente é melhor, né, que aquela pessoa. E isso traz um sentimento gostoso. Isso é engano, mentira. Nós não somos melhores que ninguém. Tudo é graça do Senhor. Só Jesus é o melhor, né? 13. Ter irmãos preciosos a quem podemos abrir nosso coração nos momentos difíceis. Já falei um pouquinho na questão de confessar os pecados, mas às vezes é abrir o coração, é falar de uma tristeza, de um momento difícil que está passando. Procura os irmãos, principalmente os pastores, os bispos, liga para a gente. Tá? Não passe sozinho, não pense, eu vou incomodar. Não, querido, nós estamos aqui para isso. A Fonte da Vida tem essa visão de acolhimento e apacentamento para isso. Procura o pastor. Quando a igreja nasceu, está escrito aí na página 31 no meio aí, eles tinham uma vida em comum e esta comunidade foi tão forte que transformou aquela geração pelo amor que havia entre eles. Até o povo que não era cristão admirava a comunhão e a vida que emanava deles. Era tão lindo, né? Escrito em Atos 2, do 42 ao 47.
era tão maravilhoso, eles viviam uma comunhão tão grande, né? Leia o livro de Atos todo e você vai ver quantas vezes fala que eles estavam juntos, eles tinham comunhão, né? E era tão bonito que até aqueles que não eram crentes e que não se convertiam, eles não se convertiam, mas admiravam a vida de comunhão que eles levavam. Fala aqui, Atos 2, 42 ao 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguns tinham necessidade. Olha que nível chegou a comunhão deles, né, irmãos? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quando eles se reuniam, gente? De domingo, né, bispo? É o dia do culto. Nada. Todo dia eles estavam juntos no templo e nas casas, nas células, né, nos grupos familiares, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só, o crescimento era natural, as pessoas se achegavam à igreja porque era um ambiente tão lindo, tão gostoso, de tanto amor, que as pessoas se achegavam. Era fácil, o Senhor ia acrescentando, né? O evangelismo acontecia naturalmente, eles não tinham que fazer muito esforço, não, né? A vida deles, principalmente pela comunhão, dava o testemunho. E quem não se convertia, admirava, tinha simpatia por ver o amor deles. O que podemos fazer para aumentar nossa comunhão? Ponto 2 aí da página 31. Aspectos práticos, né? Algumas sugestões aí. Tomar refeições juntos. O texto que nós já lemos de Atos 2, versículo 46. Eles comiam juntos, né? É tão bom, gostoso e promove a comunhão, gente, comer junto, juntar as panelas, fazer o churrasco junto, né? Comer uma pizza junto, né? Compartilhar na mesa, na comunhão, no comer juntos, gente. Parece uma coisa tão simples, né? Mas era realidade na igreja primitiva. E nós comermos juntos traz comunhão, viu? Por isso, abra sua casa, liga o fogão aí, chama os irmãos, junta as panelas, né? Às vezes não dá para você dar comida para muita gente, às vezes fica caro, mas chama os irmãos, vamos juntar a panela, eu trago isso, você traz aquilo, vamos comer junto, vamos na pizzaria, vamos fazer um churrasco, vamos, né, comer um cachorro quente, enfim, né? A comunhão para comer juntos. Ponto 2 aí, no fim da página 31. Ajudar o irmão mais carente, que está aí no versículo 45. Diz que eles não tinham nem nada deles, era tudo comum. Eles pegavam o salário deles e davam na igreja ali, né? Um precisava disso, ajudava. Outro precisava, ajudava. Então, né, eu sei que hoje a gente ainda não está vivendo essa realidade, né? Cada um tem o seu orçamento, suas necessidades, né? Você não pode, às vezes, pegar todo o seu salário e dar na igreja, porque, né, ainda a realidade que vivemos, né, a maneira com que a cultura é hoje, a realidade, não estamos vivendo isso ainda. Quem sabe um dia Deus restaura de novo. Mas você pode investir nos dízimos, nas ofertas, que a igreja, né, que vai cuidar de pessoas. Você pode ajudar um irmão, de repente o irmão está precisando de uma coisa, você dá uma ajuda financeira, você dá uma cesta básica, você chamar o irmão para comer, você emprestar o carro, enfim, ajudar financeiramente, ajudar materialmente. Ponto 3, estar juntos nas horas difíceis, já falamos sobre isso. Animar-nos uns aos outros, opa, como é gostoso, né? Aquele irmão que anima o outro, né? Aqueles irmãos alegres, aqueles irmãos, quando a gente, às vezes, irmãos, a gente tá meio abatido assim, chega na igreja e de repente você encontra o irmão, um sorriso que o irmão dá, uma piadinha ali que conta, né, uma brincadeira santa, claro, né, uma brincadeira que faz, e anima, um versículo que o irmão fala, né, um versículo que manda uma mensagem, às vezes, um WhatsApp, né, animar os irmãos, né, amém. Preocupar-nos uns com os outros, né? Você pensar na necessidade, você, né? Não é a preocupação doentia que Jesus fala, não andeis preocupados, mas é você,
não pensar só em você mesmo, mas você você pensar na necessidade do outro irmão, né? Pensar, puxa vida, tal irmão está passando por essa luta, eu preciso orar por ele, eu preciso ligar para ele, tal irmão está afastado da igreja, está passando por luta, né? Não é julgar, falar, é fraco na fé, não quer nada com nada, não. Peraí, eu vou ligar, saber o que está acontecendo, vou me envolver, me interessar por ele, né? É claro que se o irmão vier com crítica, você não vai alimentar aquilo ali, né? Às vezes o irmão que está afastado da igreja, você vai ligar para ele, vai entrar em contato, ele vai falar mal do outro irmão, vai falar, eu saí da igreja, eu afastei da igreja por causa do pastor, por causa do bispo, por causa da bispa, por causa do tal fulano, por causa né? E você não vai alimentar isso, não faça isso, né? Você ajudar não é você concordar, mas pelo contrário, é daí você mostrar que não. Você tentar convencê-lo de que não é daquela maneira e que ele está enganado. Ponto 6, olha aí, telefonar, praticar esportes junto, ajudar em oração e em necessidades. Ponto 7, se o nosso irmão pecar, muito importante isso, se o nosso irmão pecar, o que diz a palavra de Deus? Mateus 18, do 15 ao 17, irmãos. O que é para eu fazer? Eu vou contar para o outro irmão. Você soube o que o irmão fez? Nossa, você sabe? De jeito nenhum. Eu vou contar para o bispo, para a bispa. Não, né? A não ser que seja uma necessidade muito específica, uma situação muito delicada que precise a intervenção do bispo, da bispa, do pastor, da pastora. Mas se não, irmão, o que a Bíblia fala? Mateus 18, versículo 15 em diante, é isso? Do 15 ao 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Não é para falar para a esposa, para o esposo, para o filho, para o pai, para o irmão, para o outro irmão. Você vai argumentar você e ele. É pecado mesmo. Isso é importante. Não é uma coisa que você achou, porque senão fica desgastado às vezes o relacionamento. Um detalhezinho, uma coisinha, né? Qualquer coisinha você vai lá falar com o irmão que ele... Não, é um pecado. É uma situação séria, de escândalo, que está prejudicando a vida espiritual do irmão e talvez a sua e de outros. Você vai procurar ele só e falar com ele, baseado na palavra. Convencer, falar, irmão, olha, eu acho que você está errado nesse princípio da palavra. Você errou assim. Fala com ele. Se ele te ouvir, diz aqui, ganhaste o teu irmão. Ouviu? Acabou o problema. Ele ouviu, se arrependeu, falou, estou errado mesmo. Olha, me perdoa, peço perdão a Deus. Tal. Se corrigiu, amém. Acabou o problema, ninguém mais precisa saber. Se, porém, não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Segundo passo, você vai procurar, daí sim, procurar o pastor, né? Procurar um líder, falar, olha, fulano está cometendo esse pecado, eu já falei com ele, né? Ele continua na prática. Ele continua na prática. Então, o que vai acontecer? O pastor, o bispo, Deus vai direcionar para trazer, chamar, procurar aquele irmão e sentar 2 ou 3 daí, né? Para tentar corrigi-lo. Se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Aí sim, no último passo, ele não ouviu você, colocou para o pastor, para cobertura, foi ali confrontado, não ouviu ainda, porque se ele ouvir nesse segundo confronto, também acabou o problema. Mas não ouviu, continua na prática de pecado, daí sim, daí é tomar uma posição, olha irmão, né? Você está, se ele tem algum cargo na igreja, ele ser destituído, não é verdade? Tomar uma posição daí mais séria. Ponto 8. Precisamos entender que há níveis diversos de relacionamentos. Com os irmãos, com o conselheiro, com nossos líderes e pastores. Isso é muito importante, irmãos. Quantas vezes a gente escuta o seguinte: porque tem panelinha na igreja. Porque tem panelinha entre os jovens. Porque tem... O que chamam muitas vezes de panelinha, na verdade, que é aquilo... O que é a panelinha? Né? Aquele grupinho exclusivo. Existe isso? Existe. Muitas situações, às vezes, está acontecendo isso. Né? Pode acontecer. As pessoas se fecham num grupinho e excluem outros, não se abrem para outros relacionamentos, não dão espaço, né? Aí sim é errado. Mas geralmente o que acontece?
Todas as pessoas têm um grupo de intimidade. Eu tenho, né? Você tem. Tem pessoas que você chama para estar dentro da sua casa. Outras pessoas não. Tem pessoas que você tem um contato 3, 4 vezes na semana com aquela pessoa. Outros é menos, né? Isso se chama grupo de intimidade. Jesus tinha ele amava a todos, mas dentre todos ele tinha 12 que eram os mais íntimos, os 12 discípulos. Ele chamou aqueles 12 para estarem com ele, né? Ele dedicava muito mais tempo aos 12, e dentre os 12 tinha 3, né? Pedro, Tiago e João, e a Bíblia ainda dá a impressão que dentre os 3 tinha um, que era João, que era o mais íntimo. Então, assim, todos nós temos níveis de intimidade. Não significa que a gente tem que excluir e deixar de amar todos e nos relacionar com todos. Agora, a frequência e o espaço desse relacionamento varia. Todos têm pessoas que ele é um pouquinho mais íntimo e outras menos íntimo, mas não significa que ama menos, né? Então, há níveis, e a gente precisa entender. Se você olha para o irmão e fala, poxa, fulano ele convida o fulano lá sempre para ir na casa dele comer e ele nunca convidou uma vez só. Vamos compreender, entender que tem níveis, né, de intimidade. Depende da liberdade que tem, depende do conhecimento, da história de cada um, depende às vezes das afinidades. Tem pessoas que gostam de carro, por exemplo, e vão, é um assunto que eles estão sempre, se identificam, gostam de futebol, né? Ponto 3, vamos lá. Benefícios do relacionamento fraternal, né? Primeiro, ele ministra força. Irmãos, a comunhão dá força uns aos outros. Restaura a confiança no corpo de Cristo. Ponto 3, cura as emoções feridas. Ah, como o relacionamento nos cura, viu, gente? Cura as emoções. Traz a bênção de Deus. No Salmo 133 fala, ali o Senhor ordena a sua bênção. Aonde? Onde os irmãos vivem em união, né? E é testemunho ao mundo. Nós já lemos lá, né? O que acontecia com a igreja de Atos, que as pessoas, a comunhão deles era um testemunho ao mundo. Mas em João 17, 22 e 23, Jesus, orando ao Pai, falou assim, Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. Enquanto a igreja não for uma, não tiver unidade, o testemunho fica muito complicado. Mas quando a igreja é uma, o mundo crê. E encerrando aí na página 33, princípios para desenvolver um bom relacionamento. Primeiro, ter a palavra como referencial. A base é a palavra de Deus, né? É o referencial para o nosso relacionamento. Ter uma aliança de fidelidade. Irmãos, comunhão é baseada na aliança que Jesus fez na cruz já conosco. Ele pagou um preço por isso. Não é baseada em sentimento, não é baseada em identidade. A intimidade, sim, mas a aliança não. O relacionamento não, né? O amor, né, com que Jesus nos amou, ele fez uma aliança conosco na cruz. A quebra de fidelidade, irmãos, produz enfraquecimento da aliança, desconfiança e feridas. Infelizmente, a gente vê tantos hoje quebrando alianças. Não é verdade? Quebra alianças. Se envolve com um grupo, de repente quebra a aliança ali, daí vai, quebra outro grupo, quebra, né? E vai ferindo o corpo de Cristo sem qualquer cuidado. Ponto 3. Demonstrar honestidade quando não há concordância de opiniões, né? Você não concorda? Seja honesto. Não queira impor a tua opinião, né? Mas não seja falso. Seja verdadeiro em amor, tá? Não usa como desculpa, eu fui sincero e pá, fere o irmão, fala o que com grosseria, né, sem cuidado. Não, é possível a gente ser sincero, mas em amor, né? Ponto 4, desejar o melhor para o outro, né? Você querer a bênção de Deus na vida do outro. Ponto 5, reconhecer a importância do relacionamento. Por isso que nós estamos falando aqui, né? Você reconhecer que não adianta você ser crente sozinho, você ser o mais espiritual, você ter aquela espiritualidade nota 100, né? Ah, eu sou mais espiritual que todo mundo. Se você não tem comunhão, não adianta nada, né? Você precisa de relacionamento.
Ponto 6. Vencer decepções e ressentimentos. Irmãos, todos nós na igreja temos feridas, decepções, ressentimentos, mas nós temos que vencer. Você não pode passar os anos, você pode sentir tal momento, mas não pode perpetuar aquilo ali. Às vezes a pessoa teve um problema lá com uma igreja, com um irmão há 4 anos, 5 anos, 10 anos, e conserva ainda aquela mágoa, aquela lembrança. Eu não esqueço o que fizeram por mim. Tem que vencer, perdoar, abençoar, não falar mais no assunto, deixa. E, dentro do possível, restaurar o relacionamento, ainda que não volte, às vezes, na mesma intimidade que tinha antes, mas ter a liberdade de amar aquela pessoa, aqueles que te feriram. E o último ponto, perseverar. Né? Relacionamento, gente, é perseverar. Todo, né? No casamento não é assim? Se o marido ou a mulher não tiver perseverança, meu irmão, não tem casamento que perdure. Porque tem o momento da crise, tem o momento da discordância. E na igreja? Na igreja a mesma coisa, tá? Eu fui ferido, irmão, eu estou desgostoso com o irmão falou algo que eu não gostei, eu estou chateado, o que eu vou fazer? Vou parar de me... Não, eu vou perseverar, eu vou lutar, eu vou enfrentar aquela situação, vou aguentar, e vai passar. Uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano. Amém. Jesus me ama há tanto tempo e não desiste de mim. Por que eu vou desistir do irmão? Aleluia. Colossenses 3,12, encerrando a lição. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém, queridos, que Deus opere essa obra tão linda de comunhão e de amor nos nossos corações, nas nossas vidas, em mim, em você. É difícil, não é fácil não, mas que nós possamos crescer nesse amor, nessa comunhão, e a igreja vai se fortalecer, você vai ser abençoado, eu serei, e o mundo vai se converter a Jesus, porque vai querer esse amor. O mundo precisa de amor. E se eles virem na igreja, se eles virem em nós a vida desse amor, esse amor acontecendo, eles vão querer. Amém? Senhor, que o Senhor faça essa obra, Pai. Que o Teu Espírito produza em nós a comunhão, Senhor Deus. Faz essa obra. Quebra as barreiras. Tira de nós, Senhor, todo orgulho. Tira de nós, Senhor, soberba. Tira de nós a crítica, a comparação, as invejas. Senhor, nossos corações tantas vezes são suscetíveis a isso. Tira de nós, cura-nos. E, Senhor Deus, dá-nos o amor, a humildade, quebrantamento, a paciência, a perseverança, Pai, para podermos nos relacionar em comunhão com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão, e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.